Nesse vídeo eu tenho a missão de te explicar como que hoje, mesmo que você não tenha dinheiro, você pode sair das dívidas com desconto de até 95% e viver sempre com dinheiro já no primeiro mês. Essa é uma realidade que pode parecer muito distante para você, mas não é não. Muitas pessoas já atingiram e eu quero te explicar nos próximos minutos, pedir a sua atenção, por favor, para você saber como que funciona a nossa metodologia. Se você está endividado, está devendo para cartão, tem empréstimo, deve para amigos, familiares, agiota, deve para o vizinho, olha o boleto hoje e fala, ixi, eu não tenho como pagar isso agora, e entre desespero, não consegue dormir à noite por causa dos boletos. Você não tem paz, não consegue trabalhar direito, enfim. Se você está passando por um caos financeiro, esse vídeo é para você. Agora, se você está esperando uma fórmula mágica do tipo assim, eu quero aumentar o meu score, eu quero limpar o meu nome em 2 dias. Desculpa te falar, mas isso não existe. Isso é um golpe. Eu já tive a oportunidade, na época da auditoria, de auditar a Serasa e eu sei quais são os passos a passo para você poder aumentar o seu score. Vou até te falar aqui. O primeiro passo é você pagar as contas em dia. O segundo passo é você ter os dados atualizados cadastrais junto à empresa Serasa. E o terceiro é você não ter pendências e de títulos vencidos. Só tem esses 3 métodos para você poder aumentar o seu score. Se isso não é para você e te prometeram aí aumentar através de sistemas, blindagem, sei lá o que, você não vai ver isso aqui. Isso é isso que você deseja. Eu agradeço a atenção até aqui, mas daqui em diante eu quero explicar para quem realmente quer, dentro da lei, sair da dívida com desconto de até 95% e ter liberdade, conforto e principalmente paz, que é isso que você deseja. Isso que você quer e que muitos alunos já atingiram. Vou deixar aqui a seguir os depoimentos de alguns dos nossos alunos. Eu recebo vários depoimentos, vou deixar só alguns que me autorizaram a fazer, pois alguns alunos não desejam que seja exposto à situação financeira, porque é algo muito comum hoje em dia, né? Eu tenho aluno que o marido não sabe que a mulher está devendo, que a mulher não sabe que o marido deve, que pais não sabem do filho, e aquela confusão que você já deve imaginar. Quanto a isso, não tem problema algum. Aqui a gente leva muito a sério o sigilo e realmente a gente poder manter tudo isso em maneira confidencial para você. Então, veja a seguir, por favor, os depoimentos das pessoas que podem e que se sentiram à vontade, nos autorizaram aí a falar como que hoje elas estão vivendo sempre com dinheiro. Eu vou deixar a seguir o do Thiago, que ele estava endividado, estava tenso, brigando com todo mundo, e hoje ele sabe a significado, ele sabe a palavra paz. Vou deixar que ele mesmo fale melhor do que eu. A sensação de estar em paz mentalmente, de não ter dívidas, de não ter mais o nome sujo no mercado, tem muito valor, é inexpressável. Eu estou me sentindo tão bem hoje e essa sensação de bem-estar provém da liquidação das minhas dívidas que eu tinha anteriormente e também por não ter mais o nome sujo. Hoje eu tenho crédito em qualquer lugar. E o alicerce disso é o método DNPQP da Nádia. Eu estou impressionado com os meus resultados. Eu estou impressionado com essa metodologia que ela criou. Eu estou tão feliz, tanto que quando ela entrou em contato comigo perguntando se eu daria minha avaliação num vídeo com relação à minha satisfação e falasse um pouco dos meus resultados, sem hesitar eu falei com certeza, simplesmente porque a minha avaliação é nota 10. De certa forma, eu me sinto até na obrigação de passar essa mensagem, uma mensagem positiva
de agradecimento, também reconhecimento. Reciprocidade também, porque a Nádia me ajudou a colher frutos tão positivos, a me livrar de frustrações, de problemas realmente. E eu senti a necessidade de retribuir e relatar a minha experiência. Sendo assim, eu a ajudo também e ajudo pessoas que também estão passando pelas mesmas dificuldades que eu passava anteriormente, dificuldades as quais ninguém gostaria de passar, nenhuma pessoa gosta, né? Eu tinha dívidas, né? Com a pandemia eu comecei a gastar muito cartão de crédito, acabei acumulando dívidas, enfim, fiquei com o nome sujo, estava me preocupando muito. Eu estava ficando muito estressado, muito frustrado, muito irritado porque eu não conseguia resolver. Com a minha remuneração eu não conseguia quitar todas as minhas responsabilidades, né, incluindo as dívidas, enfim, limpar o meu nome. Não tinha crédito no mercado, enfim, isso me deixava muito, muito chateado mesmo, a ponto de me deixar com insônia, eu não dormia bem, acabava acarretando outros problemas no meu dia a dia, né? Indisposição, falta de foco no trabalho. É impressionante como uma dívida pode acabar com a tranquilidade de uma pessoa, pode deixar a pessoa muito frustrada, sem equilíbrio, bem-estar mental, porque tu fica o tempo inteiro pensando naquilo. Tu quer conseguir um crédito, não tem crédito. Tu é mal visto pelos bancos, tu é mal visto pelas empresas, enfim, é muito complicado isso. E por isso meu agradecimento, porque hoje eu não tenho mais esse problema. E a solução desse problema foi a metodologia da Nádia, 10-25-65. Cara, olha, assim, ó, só vendo essa metodologia e aplicando e vendo os resultados para acreditar, porque é algo tão incrível, porque eu consegui pagar as minhas dívidas com quase 80% de desconto. Realmente tem certas questões que os bancos nos escondem, certas lacunas assim que a gente pode usar a nosso favor para resolver esses problemas e a gente não sabe, a sociedade, muitas pessoas não sabem. Então, é por isso que eu estou fazendo essa mensagem, porque a Nádia realmente entrega valor, entrega um conteúdo de qualidade, entrega algo, entrega uma solução que soluciona o problema das pessoas, soluciona o meu problema. Hoje eu estou muito feliz, eu consigo ter uma renda no final do mês, eu consegui diminuir os meus gastos, hoje eu tenho uma reserva financeira. Então, não foi somente quitar dívidas, tirar o nome sujo do mercado, foi muito mais. Então, é por isso o reconhecimento, porque realmente a Nádia entrega valor, entrega o que promete, afinal, entrega muito mais do que promete e traz resultados surpreendentes. Hoje em dia, a gente vê muitas promessas na internet e pouca entrega. E é por isso que eu faço questão de ressaltar isso, que a entrega da Nádia vai muito acima do que ela promete. Ela realmente muda a vida das pessoas, mudou a minha. Hoje eu sou um cara mais tranquilo, eu tenho um desempenho melhor no meu trabalho, eu durmo melhor, meu relacionamento com as pessoas é melhor, e tudo isso por ter solucionado esses problemas. Nome sujo e dívidas. Hoje eu estou com um bem-estar mental, um equilíbrio mental, uma tranquilidade, uma felicidade inexpressável. Eu devo tudo isso a Nádia. Nádia, muito obrigado. A tua metodologia realmente é sensacional. Você é uma mulher muito competente, muito profissional. Muito obrigado por todo o suporte, por toda a ajuda, pelas orientações ao vivo, né? Realmente, esses momentos surgem dúvidas e junto com as dúvidas das outras pessoas, nós conseguimos ter um norte para resolver qualquer problema financeiro. Muito obrigado. Gratidão. Agora, vou também deixar para você, algumas pessoas mandam depoimento em áudio, né? E eu não vou colocar aqui na página a seguir, no site, porque vai deixar pesada a página e o meu intuito é que seja muito rápido e muito ágil para você. Mas vou deixar aqui, foi autorizado por ele inclusive, o áudio de um aluno nosso chamado Sidney. Ele entrou inclusive recentemente no curso, ele entrou acho que há 15, 20 dias atrás, já economizou 15 mil reais e hoje já tem dinheiro sobrando na conta. Vou deixar para você aqui o áudio dele. Boa tarde, tudo bem? Só queria compartilhar com você uma notícia. Calma aí que... Deixa eu apertar play. Só queria compartilhar com você uma notícia boa.
só na parcela eu consegui R$ 270 de desconto. Estou pagando juros de 1,4. E no final do contrato, eu economizei R$ 15.000. Graças a Deus e graças a sua ajuda, viu? Sabendo compartilhar essa notícia ótima aí que eu tive hoje. Obrigado, tchau, tchau. Olha que maravilha, né? Aí eu mandei um áudio para ele perguntando se eu posso mostrar esse áudio para vocês. E aí ele respondeu: Oi Nádia, boa noite. Pode colocar o áudio sim, pode falar meu nome sem problemas. Quando pisei fora do banco, a primeira coisa que fiz foi compartilhar isso com você. Depois que comecei a trabalhar com você, já contemplo uma luz no fim do túnel. Outra hora te conto como fui trabalhar com você. Aí ele mandou numa outra mensagem: Você foi a resposta de uma oração, acredita? Aí eu respondi: Acredito sim, concordo com isso, pois todo dia peço a Deus para ser instrumento para realizar as obras dele. Muito legal, né? Em menos de 15 dias, já economizou R$ 15.000 e já tem dinheiro sobrando na conta. Então, esse é o Sidney, tem muitos outros que eu recebo aqui e que quero que o próximo também seja o seu. Vamos lá. Agora você deve estar perguntando quem que é ela que tá, né? Vou explicar para você quem sou eu. Eu sempre trabalhei na auditoria, trabalhei numa Big Four. Big Four, para quem não sabe, é uma as 4 maiores empresas de auditoria do mundo. Eu tinha um alto cargo lá, uma estabilidade, ganhava bem. E eu saí de tudo isso, tomei uma decisão muito importante em 2011. Eu fui assumir as finanças da minha família, das empresas da minha família, que estavam totalmente desestruturadas. Naquela época, meus pais estavam com problemas de saúde, tiveram problemas no coração, por causa da questão de boletos, dívidas, empréstimos bancários. E naquele momento, eu assumi as rédeas das finanças da família. Quando eu cheguei, tudo escuro, assim, na questão que você fala, caramba, tem vários bancos, vários contratos de empréstimo, e agora? Por onde eu começo? E o primeiro passo que eu tive foi mergulhar nas contas correntes. Fui ver tudo e reparei que 40% do nosso faturamento, eles estavam comprometidos com dívidas, com juros, conta garantida, cheque especial. E eu comecei a parar e pensar e falei, peraí, 40% do nosso dinheiro está indo para o banco e eu estou num círculo vicioso, porque chega no final do mês, eu já tenho que pensar na próxima folha e pegar mais empréstimo. Ou seja, você está numa vida cheia de empréstimo e qual que é a única saída que você pensava naquele momento? Vou pegar mais empréstimo. E aí eu cheguei, organizei, comecei a conversar com cada banco. Fui pessoalmente em cada gerente do banco, cada banco. Todos os bancos, pode imaginar, a gente tinha conta ou tinha alguma dívida. Ou financiamento de carros, caminhões, enfim, é uma construtora. E aí num dos bancos me chamou muita atenção, eu nunca esqueço essa história. Eu fui pessoalmente conversar com o gerente e isso me chamou muita atenção. Eu sentei lá, primeiro que eu tomei uma colher de chá absurda, né? Fiquei 1 hora lá para falar com ele. Aí no que eu sentei, eu expliquei a situação, contei. Ele falou, olha, eu vou te ajudar. Na época, a gente estava devendo R$500 mil em 2011, hein, que não é o mesmo valor de 500 mil hoje. E aí ele pegou e falou assim, calma aí, deixa eu dar uma consultada aqui no computador, né? Aí ele entrou lá no computador e tal. Nossa, e eu lembro até hoje, assim, eu na cena, assim, olhando ele no computador, como se estivesse olhando para vocês, assim, no computador, e pensando, nossa, tomara que saia uma fórmula mágica desse computador, tomara que ele apresente uma proposta boa, porque eu tenho que tirar essa dívida aqui. E aí, para minha surpresa, ele chegou para ele era melhor a proposta. Não, vou te ajudar, vocês são muito bons, estão comigo há muito tempo, vou fazer para vocês aí, ó. 23 mil por mês em 36 vezes. Daria aproximadamente 828 mil, 830 mil, né? Eu falei, pô, mas eu devo 500 mil, como é que vai para 828? Quase que o dobro, basicamente, sei lá. Não tem condição. E eu também não tinha 23 mil para pagar um mês, não tinha isso, né? E aí, não tem o que fazer, para fazer isso, o que eu posso te fazer, de repente, te dar o primeiro mês aí
de carência, depois... Mas não precisava dar um mês de carência, você tinha que me dar aí 2, 3 anos, porque... Entendeu? Eu entrei assim no que a empresa tava afundando. E aí eu parei, pensei e falei assim, o primeiro passo não é sair fazendo acordo, não é pensar em pagar 23 mil pro banco. Pô, eu sempre converti assim, 23 mil. Quantos funcionários eu pagaria com aqueles 23 mil? Sei lá, eu pagaria numa média aí de 10 funcionários, 12 funcionários. Pô, são 12 famílias que eu alimentaria. E aí uma coisa que eu sempre pedi com meus pais, em mais de 30 anos de empreendedorismo é nunca atrasaremos um dia de salário. Salário é sagrado, são famílias que precisam e não vamos atrasar nunca. Isso daí chama-se comprometimento, responsabilidade com a família e com as pessoas que estão se doando. E também porque hoje o maior ativo nosso são os funcionários. Como é que eu ia priorizar o banco, um gerente que meio que me distratou lá dentro, né? Com aquela... Olhando aquele computador, nossa, nunca esqueço a cena. Aquele computador, eu pensei, nossa, ai meu Deus, mas a solução não estava naquele computador. O nome dele era Thiago, eu nunca esqueço de eu falar assim, ai Thiago, pelo amor de Deus, tira a fórmula mágica aí para eu poder dormir em paz. Mas não era naquele computador que eu iria dormir em paz, né? Era uma estratégia. E aí sim, eu comecei a focar na nossa produção, em aumentar as nossas receitas, aumentar as nossas vendas, conseguir contratos novos, também sempre com muita integridade, pagar os nossos funcionários, pagar os fornecedores e aí os bancos negociar. Só que eu não negociei com o gerente, não negociei mais com o Thiago e com todos os gerentes. Eu fui subindo as hierarquias do banco. Como eu auditei banco, eu sabia que o gerente não tinha autonomia, como ele não tem autonomia. Inclusive, você que acha que a fórmula mágica, que é o seu gerente que vai salvar a sua pele, eu sinto muito de dizer, mas não é. O seu gerente, seu amigo, não é o salvador da sua pátria. E olha que eu conversei com muito gerente. Não é, ele não tem essa autonomia. De acordo com o Banco Central, o Banco Central dá limites de alçada para cada gerente, para cada cargo no banco. E o gerente, ele é apenas um vendedor. Ele é aquela pessoa que ele vai te vender coisas de capitalização, consórcio, etc, etc. Mas ele não vai conseguir resolver o seu problema de uma maneira justa, que você pague o valor correto. E aí o que eu fiz? Eu sabendo disso, eu fui aonde? Desculpa falar, tá? Eu vou fazer uma analogia aqui, mas eu não fui falar com o palhaço, fui falar com o dono do circo. Nadia, você foi falar com o dono do banco? Não, o dono do banco nem é acessível para isso. Mas eu fui em quem tem o poder da caneta. Eu fui subindo a hierarquia, serviço de atendimento ao cliente, fui indo, e aí chegou no consenso. Eu fui com muita transparência, muita ética. Peguei as resoluções, porque eu, como uma boa auditora, sempre gostei de lei, sempre gostei de resolução, sempre gostei do direito do consumidor. Por quê? Um contrato de empréstimo, qualquer coisa, ele tem deveres e direitos para as duas partes, não era só para mim. Eu não estava lá sentada naquela cadeirinha para falar com o Thiago, eu não era bandida, eu não era. Eu era uma das pessoas que estava lá, que por algum motivo no passado entrou no endividamento, mas com muita integridade, com muita boa fé, eu queria quitar aquele empréstimo, como eu quitei. E aí você vê quando você está lá sonhando por um computador mágico, cara, e a solução não está lá. Então se você hoje quer sair da dívida com desconto de até 95%, e o mais importante, ter paz, você tem que saber a estratégia, o caminho correto para isso atingir. E uma vez que eu consegui solucionar todas as dívidas, consegui aumentar o faturamento, aí a gente entrou nas políticas de, por exemplo, meritocracia para funcionário, quer queira, quer não, as pessoas que estavam lá desde o momento da crise para o momento da abundância, né? Eles que tiveram com a gente aí, andaram com a gente no deserto, eles merecem beber nossa água também ter muita água em abundância para todos os funcionários, colaboradores que carregam as empresas hoje. E aí eu vi, inclusive falando neles, eu vi que essa estratégia poderia ser passada para eles. Porque assim, o banco, quando você está com dívida,
ele descasa você, ele te ameaça, ele dá risada, como é o caso do Thiago, tantos outros que eu passei, né? Te dá cafezinho, mas ainda te dá uma pancadinha, você tinha que ter tomado cuidado, ele me ameaça, né? Tem história de aluna que fala que a gerente do banco foi na casa dela cobrar. Gente, que absurdo! Isso não existe. Existe uma lei, existe um código que não pode fazer isso, entendeu? Mas, enfim, voltando aqui ao nosso caso. No do funcionário, eu comecei a ver que eles também estavam endividados, não era só a empresa. Por quê? Quando a gente tinha a conta num dos bancos grandes, que já tínhamos pago todas as dívidas, eles incluíram um plano de consignado dentro da nossa folha de pagamento. Eles tinham toda a folha de pagamento de todos os funcionários, né? E eu que aprovava os pedidos de consignado. Meu Deus do céu. Era desesperador, porque eu adoro fazer contas. E aí eu recebia pedido de pessoas que eu sei, porque eu aprovo a folha, que ganhava 1.200 na época, né? Lá em 2000 e bolinha. E aí o que acontecia? A pessoa estava pedindo um empréstimo, sei lá, de 10 mil para pagar em 600, 700 por mês. Ou seja, mais do que 50%, 60% do valor que ela recebia bruto, se for contar o líquido, era quase 70%, era uma parcela de um empréstimo. E teve uns do outros que eu convivia, que eu perguntava, mas, cara, por que você tá fazendo isso, meu? Você vai comprometer toda a sua renda. Ah, não, porque eu preciso pagar o cartão de crédito. Ou seja, vai pegar um empréstimo para pagar uma outra dívida, porque cartão de crédito nada mais é do que um cartão de dívida. Você está usando um dinheiro que não é seu, certo? Mas vamos continuar aqui. Pegou empréstimo para quitar o cartão de crédito. Ele não iria conseguir quitar esse empréstimo. E o que ele ia ter que fazer? Pegar outro empréstimo. Ou seja, ia ficar naquela famosa corrida de ratos. Sabe aquela corrida de ratos? Já ouviu falar da corrida de ratos? Que é assim, você trabalha, aí você paga contas, aí você fica sem dinheiro, aí você faz o quê? Você trabalha. Aí você paga a conta, fica sem dinheiro e não sai disso. Eu falo muito que é o círculo do derrotado financeiro. Para você sair dessa roda, você tem que abrir a sua mente, você tem que ir na estratégia certa. Você endividado, você pode sair da dívida mesmo sem ter dinheiro. Não é o dinheiro que resolve problemas financeiros. Eu tenho alunos aqui que ganham 200 mil por mês, empresário que ganha prolabore alto, distribuição de lucros, e está endividado. Como eu também tenho alunos que ganham 1.500 que estão endividados. O que faz você estar endividado hoje ou não é quanto você ganha, é quanto você administra e quanto você controla. Você não é a única pessoa endividada. 8 em cada 10 pessoas estão endividadas hoje no Brasil. Gente, é um número muito alto, muito, muito alto. E por que você acha que as pessoas estão enfrentando esse problema hoje em dia? Porque elas não sabem negociar, elas não sabem como sair desse círculo vicioso. Eu tenho pessoas que me procuram, que depois entram na nossa metodologia, a primeira coisa que elas falam assim, Nádia, eu não sei nem por onde começar. Eu tô assim num quarto escuro, me travou, não sei o que aconteceu, me travou. Mas por que isso aconteceu? Porque a dívida, ela afeta todas as áreas da sua vida. É impressionante. Ela afeta o seu emocional, você acaba ficando preocupado, você fica tenso, você fica nervoso. Ela afeta o seu espiritual, porque às vezes, dependendo da situação, você tá tão tenso que você esquece de se ligar novamente com Deus, se você acredita em Deus, é claro. Ela afeta o seu físico, porque você deixa de fazer os esportes, caminhadas. Eu tenho um aluno que ele ama academia, mas ele parou de fazer academia porque ele está endividado. Aí eu perguntei para ele, mas fulano, o que tem a ver uma coisa com a outra? Então, peraí, então você não pode pagar R$150 na academia, mas você pode pagar 10 mil de juros? Não faz sentido. Aí ele parou, porque o primeiro passo para você sair da dívida
Não é você sair por aí cortando o cafezinho, cortando a academia, cortando aquilo que te dá prazer. A vida já é tão difícil para quem está endividado. E se você ainda corta as coisas que te dá prazer, aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Por isso que eu não trabalho dessa maneira. E aqui dentro da metodologia nossa, a gente não trabalha com planilhas. Eu tenho modelos para quem gosta e para quem tem alunos que falam, Nádia, pelo amor de Deus, eu quero uma planilha que eu adoro planilha. Tem outros que falam, Nádia, eu não sei nem o que é uma planilha. Não tem problema nenhum. Para você controlar as suas finanças, para você viver sempre com dinheiro, sem dívidas, o que você precisa? Apenas um passo a passo, controlar. Você pode controlar aqui, ó, uma folha de caderno, uma caneta, só isso. Não precisa de mais nada do que isso. E ó, um cérebro. É isso que vai precisar. O que eu mais vejo dos alunos hoje, quando eles entram na nossa metodologia? O que eu mais vejo, assim, de erro comum, né? Número 1, a falta de conhecimento e clareza. Gente, é muito louco isso. Eu pergunto para alguns, assim, alunos, falo, mas quanto que você está devendo hoje? Não sei. Como você não sabe? Sei lá, a última vez que eu vi era X. E muitas vezes, tá? A gente vai ver mais a seguir, que eu vou explicar para vocês onde que você pode consultar as suas dívidas. Mas quando eu pergunto pro aluno, ele fala assim, eu acho que eu tô devendo aí uns 40 mil, tô dando exemplo, tá? Aí quando eu entro num registrato, que a gente vai ver a seguir, mas, meu amigo, você tá devendo 80 mil, 90 mil. Nossa, nem tô sabendo disso. Por quê? Não tem clareza das informações. O primeiro passo que eu fiz lá nas empresas, e eu faço com todas as pessoas físicas também, é o quê? É mergulhar na sua vida financeira. É simplesmente entrar e ver tudo. Analisar contratos. Eu faço isso muito, analiso cada contrato. Você sabia que dependendo do contrato, você pode ter dinheiro a receber do banco? Pois é. Eu vou te explicar por quê. Os bancos hoje, em dia, isso já era no passado também, eles costumam fazer aquela famosa venda casadinha. Sabe o que é isso? Tipo, você vai pegar um empréstimo, um financiamento, e aí o gerente sempre te empurra algo. E é aí que eu olho dentro do contrato. Na verdade, não é nem dentro do contrato. Eu olho dentro de um documento chamado DED, que é o Demonstrativo de Evolução da Dívida. Eu analiso tudo. E aí eu vejo, tem casos que eu consigo receber de volta dinheiro de aluno. Teve um dos alunos que recebeu 9 mil reais. Eu também vejo a questão de taxa de juros, eu recalculo, faço tudo certinho e falo, bom, faz sentido. O que ele colocou lá no contrato, sei lá, 1,5, mais eu vejo o valor da parcela e a quantidade de meses, tá certinho. Porque o que muitos bancos às vezes fazem? Eles colocam uma taxa de juros menor no contrato, só que na realidade, se eu pegar e fazer um cálculo matemático dos juros, da parcela e do período, aquela taxa que ele está te cobrando é muito maior. Mas o que os bonitões fazem? Eles não colocam isso no contrato. Eles colocam uma taxa menor. Quem que vai hoje recalcular financeiramente o seu contrato? Pois é. Talvez tem muita empresa que faz serviço hoje, mas vai te cobrar aí uns 5, 6 mil por contrato. E eu faço isso de graça para você. Por que eu faço isso? Porque o meu objetivo é que você saia da dívida com desconto de até 95% e principalmente tenha dinheiro sobrando todo mês, vivendo sempre com dinheiro. Então, voltando aqui na questão dos contratos. Feito tudo isso, tendo essa clareza, o segundo item que eu mais vejo que os meus alunos, quando entram no curso, eles estão: saúde emocional abalada. Eles estão tensos. Às vezes as primeiras aulas que eu dou, inclusive, tá? Importante falar, as minhas aulas, elas são individuais, é uma mentoria, não é nem aula, tá? É uma mentoria, uma consultoria que eu dou para cada aluno. Se você for ver hoje uma consultoria de uma pessoa que nem eu, que saiu inclusive na Record, pelo sucesso que eu tenho tido na minha metodologia, explicando e falando de finanças, vou deixar até a seguir aqui, ó,
a foto que apareço na Record TV. Uma hora minha de uma consultoria, eu geralmente cobro em torno de 3, 4 mil reais, aproximadamente uma hora. E eu dou acesso a mim toda semana, durante uma hora, até a pessoa sair da dívida. E por que eu faço isso? Por que eu pego na mão mesmo? Porque a pessoa está com a saúde emocional abalada. Tem muitos cursos por aí que você entra num Zoom, sei lá, com 1000 pessoas, ou sei lá, 500 pessoas. Gente, qual é a chance de você sair das dívidas, ter dinheiro sobrando com 1000 pessoas, 500 pessoas? Você vai levantar a mão lá e quem que vai te socorrer? Ou então, aqui eles fazem muito assim, coloca lá sua dúvida na plataforma, no Facebook, na comunidade. Cara, eu nem tenho comunidade no Facebook, eu vou ser sincera com você. Sabe por quê? Porque se eu tenho aluno que não quer se expor, porque como é que o cara vai entrar numa comunidade de dívidas? Entendeu? Aqui é sigilo. Eu trato individualmente cada aluno. Inclusive, o que eu faço, por exemplo, para dar tempo de atender cada aluno, eu não fico falando aí, olha, até tal data eu vou tirar do ar, eu não faço isso. Eu simplesmente tiro do ar quando chegar no prazo máximo, não fico fazendo pressão, inscrições vão encerrar tal dia. Eu tiro do ar para atender bem todos os meus alunos, todo mundo sair da dívida, para que eu possa começar uma nova turma. Eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Você que está por aí, você não é uma pessoa que quer sair da dívida. Você é uma vida. E é uma vida que eu vou transformar, que eu quero transformar. Certo? Terceiro ponto que eu mais vejo. Falta de estratégia. A grande maioria, muito louco isso, a grande maioria acha que o primeiro passo é pagar a dívida. Gente, o que tem de pessoas que entram e aí as pessoas falam assim, Nádia, então, essa dívida aqui, eu peguei e já renegociei e fiz isso. O que você negociou? Porque o gerente mandou mensagem pra mim e tal, e ia pra não sei onde. Mas, gente, o primeiro passo para você pagar a dívida, ou para você renegociar, o primeiro passo para você sair da dívida, é você ter uma clareza das suas informações. É você sentar, ter uma clareza e pensar, deixa eu analisar e mergulhar na minha vida financeira. Então, se você hoje, presta atenção comigo, anota aí por favor, se você hoje não sabe responder uma das 4 perguntas que eu vou fazer a seguir, você não pode pagar a dívida como primeiro passo. Nota aí, por favor, a primeira pergunta que eu vou te fazer. Você sabe quanto você ganha? Número 2. Você sabe quanto você gasta? Número 3. Você sabe quanto você deve? Número 4. Você sabe quanto você investe? Se uma dessas 4 perguntas foi não, você precisa urgentemente ter uma clareza das suas informações antes de fazer qualquer acordo, negociação, qualquer coisa. Você precisa ter uma clareza primeiro. Ou seja, sair renegociando é a pior coisa que você pode fazer. Quitar as dívidas não deve ser prioridade para você nesse momento. Eu tenho um método que chama DNPQP. Já pensou besteira, hein? Não é isso que tá pensando, hein? Aqui tem integridade. É devo, não nego, pago quando puder. É exatamente o que eu fiz lá atrás, o que eu fiz com muitos alunos, o que eu fiz com muitas pessoas e que hoje estão vivendo sempre com dinheiro. O primeiro lugar, quem você deve hoje priorizar, não é o banco, é você. É você que deve ser priorizado. Inclusive, um dos primeiros passos que eu dou quando o aluno entra aqui com a gente é marcar uma reunião de boas-vindas.
e marcar o primeiro passo, como eu disse, mergulhar nas finanças da pessoa. E aí eu já começo a identificar, eu já começo a fazer perguntas do tipo, que banco que você mais utiliza para os pagamentos? Você tem débito automático? Gente, débito automático é uma das piores coisas que você pode fazer. Pior coisa. Você não pode débito automático. Não é você, é ninguém. Eu não recomendo ninguém a ter débito automático. E eu vou te explicar por quê. Porque o débito automático, o banco meio que te força a pagar aquela conta no mês. Mas quem que tá no comando das suas finanças? É você, não é o banco. Ou seja, quem tem que controlar o seu dinheiro é você. O dinheiro é um péssimo mestre, mas é um excelente servo. É você que tem que imaginar assim, eu ganho X, sei lá, eu ganho R$1.000 e eu vou imaginar minha vida assim, desses R$1.000, tanto vai para moradia, tanto vai para saúde, tanto vai para, que mais que tem? Moradia, água, luz, sei lá, uma reserva de fundo de emergência, que eu não gosto de chamar desse nome, dentro aqui a gente sempre fala fundo de liberdade, porque emergência me remete a coisas negativas, tal. E, cara, eu gosto de pensar para ser livre, ter essa liberdade. Então você separa, então você imagina assim, separando. E um dos exercícios que eu faço com todos os alunos, né? Então quando você tem o débito automático, você fica preso, porque e se você não pode pagar aquela conta nesse momento? O que acontece? Você tá travado. Ó, eu vou mostrar para vocês que eu também não tenho conta em débito automático, não tenho DDA, não tenho. Por que eu não tenho? Justamente porque eu acredito nisso, que quem manda no meu dinheiro sou eu. Então, se eu que tenho minhas dívidas, não tenho dívida, tenho minhas finanças controladas, não tenho hoje nada que vai automaticamente sair da minha conta corrente, você que está num caos financeiro, nem deveria ter. Ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Num dos bancos, tá? Ó, presta atenção aqui, ó. Hoje, dia 27, tá vendo? Nádia, meu nome aqui, ó. Aí eu vou clicar aqui em débito automático, tá vendo? Não foi possível carregar os itens dessa lista. Eu vou apertar aqui, ó. Tentar novamente. Aí token no aplicativo, tá saindo. Aí só faltava aparecer, né, gente? Não tenho não, tô brincando, viu? Vocês estão torcendo pra ter e falar, aí, ó, não tem não, gente, não tem, eu detesto ó, isso daqui, ó. E vou até colocar aqui, DDA, ó, boletos eletrônicos. Tá vendo? Informações não carregadas, pagador eletrônico não cadastrado. Eu nem cadastrei, gente, isso aqui é de um dos bancos, mas é onde eu utilizo mais para fazer os pagamentos. Ou seja, eu realmente passo para vocês o que eu executo na minha vida, o que eu já executei, o que eu executo na vida dos meus alunos. Aí você tem uma dúvida que você fala assim, mas Nádia, eu já tentei tirar do débito automático, o meu gerente falou que não pode. Porque você não conhece o Viva Sempre com Dinheiro. Você não tem uma Nádia na sua vida. A Nádia na sua vida é quem? É quem vai te guiar, é quem você vai estar no banco e aí você vai falar assim, Nádia, o gerente falou que não consegue. Calma. Lembra que eu falei com vocês assim que eu sigo a lei e a legislação? É isso que eu faço. Eu simplesmente pego a resolução do Banco Central que fala que toda pessoa ela pode sim mudar de débito automático para boleto. Simplesmente preparo tudo isso pronto, mando no WhatsApp do aluno, mando por e-mail, mando tudo prontinho. Ele simplesmente manda pro gerente, ou então até mesmo lá na agência lá já mostra pro gerente. O gerente fica quietinho. Por quê? Porque o gerente conhece as normas. E se o gerente não executar, eu vou subindo na hierarquia. Lembra que eu falei que eu não vou no palhaço, vou no dono do circo? Com todo respeito, tá, gente, aos gerentes dos bancos. Não tô falando aqui nada que é palhaço. Pelo contrário, eu respeito muito o gerente de banco. Eu tenho muitos amigos gerentes de banco. Mas assim, o que eu falo é, o gerente do banco, eles trabalham muito
são vendedores e acaba pagando preço por tudo, porque eles são limitados dentro de uma autorização que eles têm. Então, não estou me referindo pejorativamente falando a gerente do banco, não. Pelo contrário. Inclusive, tá? Eu tenho um aluno gerente do banco. Então, para você ver o quanto, assim, eles até se identificam comigo porque eles sabem que é isso. Até ele mesmo falou, pô, Nádia, é realmente a realidade. É verdade isso que você fala. Então, se você que está vendo esse vídeo é um gerente do banco, não estou criticando, não. Pelo contrário, eu estou falando uma realidade que hoje existe nas instituições financeiras. Fechou? Então, vamos lá. Aqui dentro, então o primeiro passo que eu faço é o raio-x. É entrar nas suas finanças, que nem quando você vai no médico assim, sabe? Que você chega no banco, no médico lá e você precisa fazer um exame de sangue e tal, e o médico fala assim, preciso que você faça isso. Pra conhecer como é que está o seu corpo, né? E aí você vai, faz exame de sangue e tal, e aí você vê que você tá com colesterol alto, aí você vê que você tá com diabetes, Gente, desculpa, não tem como você ir lá no médico e não ter algum problema, né? É sempre assim, eu sou direto isso. Mas enfim, aqui o primeiro passo é esse, é o módulo 1, é o quê? É o conhecimento da sua vida financeira, a gente mergulhar na sua vida financeira, certo? A gente faz o raio-x e o diagnóstico para saber como que tá a sua situação financeira e para você poder já ter dinheiro sobrando em menos de 15, 20 dias, como eu falei o caso do Sidney, como eu tenho outros alunos também, o Marcos que já tem dinheiro sobrando, ele ficou em torno de 20, 25 dias, o primeiro salário que entrou dele já entrou com o dinheiro sobrando, então é isso que a gente faz, a gente acompanha e pega na mão certinho. Outra coisa que eu queria que também vocês anotassem, por favor, muitas pessoas falam assim, Nádia, mas aonde que eu consulto para ver todas as minhas dívidas, né? E eu vou passar para vocês agora o passo a passo, onde que vocês vão consultar as dívidas de vocês, certo? Número 1, Serasa. Número 2, Boa Vista SCPC. Tá? Número 2. Número 3, SCPC. Não é igual, tá? Número 4, Consumidor Positivo. Número 5, Registrato. Esse Registrato é maravilhoso. Esse Registrato você consegue ver cheques devolvidos, você consegue ver se tem algum problema no Cadin, você consegue ver até inclusive onde você tem chave do Pix. Muito legal isso daqui. Isso daqui é muito comum as pessoas entrar lá para ver o Cadin e aí a pessoa vê que tem alguma dívida lá do passado e nem sabia que existia isso. Acontece com muita frequência. Então chama Registrato, é do Banco Central. Se você não sabe como fazer, coloca assim, Google, né, www.google.com, aí você escreve assim no Google, Registrato Banco Central. Aí você vai entrar nele com o mesmo login, né, que você tem da sua conta gov.br, que é a mesma que você tem do INSS ou qualquer outro benefício do governo. Você deve ter uma conta do governo, né, do eGov, e aí você entra na conta do Registrato. Se não tiver essa conta, você cria também online, super simples. Se tiver alguma dificuldade, eu fico à sua disposição, pode me chamar no WhatsApp aqui da página, te ajudo com o maior prazer. Então, esses são os 5 borderos, aí, os 5 sites de crédito para você consultar as suas dívidas. É muito legal, assim, muito legal porque as pessoas realmente acabam não sabendo todos esses itens. E quando você tem uma dívida no Serasa, não necessariamente a mesma dívida do Serasa está no SCPC. E vice-versa, tá? Às vezes você acha, tô com o meu Serasa limpo, maravilhoso. Aconteceu com um aluno nosso, o João. Ele tava tudo, não tenho Serasa. Então vamos consultar aqui os outros, tal. Entrou no SCPC, tinha lá uma dívida. Ou também você pode consultar também nos protestos, né? Que é o CNPC, né? Você coloca assim na internet, no Google. Consulta Nacional de Protestos e vai aparecer lá, você põe o CPF e tudo. A gente tem uma aula, inclusive, que eu compartilho a minha tela. Eu entro em cada site desse com o meu CPF para que vocês possam saber, né, como consultar, certo? Então, nós vamos fazer aqui também dentro do nosso método, né? E eu vou passar para vocês aqui agora, eu vou também explicar para vocês, dar uma aula gratuita aqui, como que vocês podem conhecer alguns dos segredos dos bancos.
Lembra que eu falei que os bancos têm muitos segredos? Pois é, vocês nem sabem que não sabem os segredos dos bancos. Gente, logo que naquela primeira reunião que eu faço com o aluno, a gente já começa a pegar desconto de taxas. Sim, você tem taxas que você tem direito de graça. Sabia que pelo Banco Central você tem direito a ter uma conta gratuita em qualquer banco nacional? Viu? Você não sabia disso. Só pessoa física, tá, gente? Pessoa jurídica, não. Você tem direito também a ter uma taxa de mercado. Então, se o banco, por exemplo, tem uma aluna que ela tem um juros de 25% ao mês, galera. Você imagina isso, 25% ao mês. Eu vou até falar aqui o banco, né? Pode falar, produção? Não fala? Então, não vou falar aqui qual que é o banco, mas 25% nesse banco é algo assim absurdo. Até eu brinco com ela, eu falo assim, ué, o que é isso? Legalizaram a agiotagem no Brasil e não avisaram ninguém? Pois é, né? É isso. E aqui, e também eu vou revelar para vocês aqui, fora essas questões que também estou falando para vocês, têm direito à conta corrente, a juros, eu vou mostrar para vocês agora, na prática, como que vocês devem negociar, assim, negociar no sentido de se comportar quando receber uma daquelas ligações chatas que ficam te ligando o dia inteiro. Eu tava com uma aluna ontem à noite, né, e a Maria, e ela pegou e falou, nossa, Nadia, eu não aguento mais, os caras me ligam o dia inteirinho. Aí eu peguei, passei para ela exatamente isso que eu vou passar para vocês aqui, e ainda mostrei para ela a aula que eu gravei, tudo com o mínimo detalhe, mostrei, inclusive eu mandei um e-mail, WhatsApp para ela, tudo na íntegra, o que ela deve fazer para se comportar. E hoje ela já passou para eles e eles incluíram lá no sistema. Mas eu vou mostrar para vocês agora o jeito certo e o jeito errado de você atender e se comportar, se fazer um atendimento junto a essas pessoas chatas que vocês ficam te ligando. Quer não, eu falo chatas, mas também, com todo respeito, também as pessoas que são cobradoras. Elas estão fazendo o trabalho delas, né? Eu tenho uma aluna, inclusive, que é trabalho de marketing, mas não trabalha para ficando ligando para bancos, ela trabalha para outras instituições, eu acho que é para concessionárias que ela trabalha. Mas também respeito o trabalho deles, mas fica ligando toda hora. Mas quando você conhece os segredos do banco, aí você já começa a se comportar de outra maneira. Eu brinco muito, que é que nem aquela história de Davi e Golias. Qual que é a história do Davi e Golias? É assim, o Davi era que nem eu, assim, pequenininho, tal. E o Golias lá, grandão. Pá. Como que Davi venceu o Golias? O Davi pegou uma pedrinha lá, pegou lá o estilingue, né? Pegou assim, ó. Pá! Na cabeça do Golias e o Golias caiu. Golias caiu. Aí depois que o Golias caiu, o que o Davi fez? Foi lá e cortou a cabeça dele, e etc. Agora eu te pergunto. Se o Davi tivesse pego aquela faca lá, etc., tivesse ido tentar cortar a cabeça do Golias logo no primeiro passo que deu, o que aconteceu? O Golias ia fazer pá. Eu não estou entrando aqui na seara, tá? Na esfera da fé, tá? Eu estou entrando na questão da estratégia. É óbvio que tem uma fé, tem a fé do Davi. Eu também sou muito adepta disso. Para mim, qualquer solução são 3 coisas que eu falo bastante, inclusive. Fé. Sem fé a gente não sai da cama, né? Mas a fé é ativa. A gente tem que ter obras, né? Sem obras a fé é morta. Foco, você tem que estar focado naquilo que você quer. Se você coloca como objetivo ter liberdade, ter conforto, ter paz, realizar os meus sonhos, ter meu fundo de emergência, sair da dívida, colocando isso como foco e tendo o acompanhamento de alguém que já esteve onde você está e agora pode realizar os sonhos, viver sempre com dinheiro, as coisas ficam mais fáceis. Quando alguém pega na mão e fala, vamos junto. Então, é a fé, o foco e a força. Temos que ser fortes, resilientes. A gente vai ouvir nãos, mas a gente não pode se abater no não. Eu nunca vi um empresário de sucesso, eu nunca vi alguém de sucesso que hoje vive sempre com dinheiro,
não ter ouvido um não na vida. Inclusive, tá? Se você é empresário ou tem microempresa ou ME, qualquer coisa que você seja, assim, na questão de você ser dono do seu próprio negócio, caso você já tenha falido ou esteja numa situação ruim financeiramente, eu vou te falar só uma coisa. Calma, calma, calma. Minha família já teve inúmeros negócios. Antes de ter agora um negócio sólido, que ele retém, que dá lucro, que tem uma segurança, uma governança corporativa, nós passamos por quantos antes? Nós passamos por uma lotérica que faliu. Na verdade, o pessoal entrava lá armado e roubava toda hora. Tivemos um restaurante que era perto de uma emissora da televisão, lá na Avenida Berrini, que faliu. Na verdade, sócia lá pegou, uma confusão, enfim, não adianta contar aqui. 3, tivemos também posto de gasolina, tivemos caçamba de entulho, a gente morava em Alphaville, então tinha aqueles condomínios, né? Então a gente bolou lá uma coisa de levar pão e leite em casa também. Enfim, gente, e não deu certo. Ou seja, eu não conheço nenhum empresário hoje que está ganhando dinheiro e está hoje bem, transformando vidas e com um conforto, uma liberdade, uma segurança, que não tenha passado por um problema financeiro, que não tenha talvez falido, ou entrado no recuperação judicial, alguma coisa aconteceu. Porque tudo isso faz parte do processo. Tudo isso faz parte do processo. Deus permite que a gente passe por certas coisas para o nosso crescimento. Não é assim, tudo vai dar certo na hora que tudo não é assim. A gente tem que saber ouvir não. E aliás, o que diferencia hoje um adulto e uma criança é a gente saber dar não para nós mesmos. Então a gente sempre tem que falar, não, hoje eu não posso dar sequência com isso, hoje eu não posso comprar um carro, hoje porque eu tenho que me cuidar financeiramente, hoje eu não posso fazer isso, entendeu? É isso que diferencia. Mas, com a mentora te guiando nos passo a passo, as coisas ficam mais fáceis. Eu tenho um aluno, por exemplo, que conseguiu vender o carro dele e ele queria comprar de outro carro e não estava com as finanças em ordem. Daí eu peguei, montei uma estrutura para ele. Falei, calma, ainda não é a hora de você comprar. Mostrei, não adianta só falar, você tem que mostrar por os números. Os números não mentem, galera. Mostrei, ele falou, pô, faz sentido. Ele e a esposa concordaram, entendeu? Então, voltando aqui à história do Davi e Golias. Então, o Davi venceu Golias com uma estratégia, que é a mesma estratégia que eu quero passar para vocês aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui uma simulação. Essa parte é legal. Isso é legal, legal, legal. Aproveitar aqui, pausa no nosso vídeo para mostrar aqui o nosso mascote aqui do Vai Sempre com Dinheiro, o meu filho, o Homer, tá? Você vai falar bastante dele. Deve estar por aí dormindo. Mas vamos lá, vamos fazer agora o jeito que a pessoa não vive sempre com dinheiro, a pessoa não está na metodologia e não conhece como se comportar, não tem uma Nádia na vida dela, a pessoa. Aí toca o telefone aqui, vou até tocar o telefone para vocês ouvirem, pra gente fazer uma coisa muito profissional, hein? Vamos lá. Alô? É a Nádia que tá falando. É a Nádia. Ah, tá, sei. Tô devendo mesmo, assim, eu não... eu não tô sem dinheiro, eu não sei. O máximo que eu posso pagar por mês é R$100 por mês. Quanto que tá o valor da minha dívida? Ah, tá R$1.000. Ah, tá, R$1.000, tá. Não posso pagar mais do que R$100 por mês. Não posso. Ah, mas me ajuda aí, por favor. Eu tô aqui numa situação muito difícil, tal, não sei o que, tal. Você vai me ajudar? Que legal. Nossa, muito obrigada, viu? Nossa, sou muito grata por você. Muito, muito grata de verdade. Nossa, você está salvando a minha vida. Nossa, eu não sei nem o que fazer pra te agradecer. Olha, vou acender uma vela aqui pra te ajudar. Ah, tá. Então ficou quanto? Ah, tá. Então vai ser
36 meses, 36 vezes de 100 reais? Ah, entendi. Tá. E como que funciona, assim, já pode lançar aqui? Tá, ah, entendi. Tá bom, tá ótimo. Não, tá excelente, só posso pagar 100 reais e é 36 vezes. Tá excelente, pode... Não, tá, olha, você salvou a minha vida, moça do céu, pelo amor de Deus, muito obrigada, mas... É você que tava me ligando as últimas vezes? Ai, desculpa não ter atendido antes, eu tô aqui dando aula, aqui numa correria que você nem imagina. Mas olha, eu sou muito grata, Deus te abençoe, muito obrigada mesmo por tudo isso, tá? Tá bom, obrigada. Ai, meu Deus do céu, foi meu... Olha, você viu isso? 100 reais, consegui. 100 reais por mês. Nossa, como eu amo essa moça. Olha, essa moça salvou a minha vida. Aí você nem percebe a besteira que você fez. Você estava devendo R$1.000, certo? Com 100 reais, aí você até entregou pra moça qual que era o valor máximo por mês. Isso é um erro, tá? Um erro. Você não fala o máximo que você pode fazer por mês nessa primeira ligação, tá? Então vamos lá. Segundo, você não fez a conta pra falar pra ela assim no sentido, pô, mas 36 vezes de 100 é 3.600. Eu devo 1.000. Poxa vida, é 360% a mais. Assim, é muita coisa. Não tem como diminuir a parcela, entendeu? Juros. Você não negociou isso, porque você foi no emocional, você ficou tão feliz que coube o 100, que você não pensou. E outra coisa, você chutou que é 100 reais. Como é que você sabe que é 100 reais que cabe por mês? Eu digo mais, se você não sabe, não tem um valor claro de quanto você pode pagar, esses 100 reais você nem vai conseguir pagar. Você vai pagar talvez 1, 2 meses, depois não paga mais, e aí toca, aí vão te ligar de novo. Aí o que era 3.600, porque sua dívida de 1.000 esquece, já transformou ela em 3.600. Aí esse 3.600, vão te ligar de volta, o que você vai fazer? Você vai mudar ele pra tipo 7.000, 8.000, e aí, cara, vai aumentando, uma coisa que era 1.000 lá atrás, entendeu? Mas pela emocional sua balada, pela insistência da pessoa tá te ligando, pela questão de você quer se livrar daquilo de alguma maneira e faz qualquer coisa e não faz conta, você acaba fazendo isso. Então, isso é o que é muito comum que as pessoas fazem. Mas eu vou te explicar agora o jeito certo pra você, certo? Vamos lá. Vamos fazer uma coisa profissional aqui de novo, hein? Vamos lá. Ó, vou tocar de novo aqui, ó, pra você ver. Alô? Meu nome é Nádia. Sim. Quem tá falando? Entendi. Você fala de qual empresa? Ah, entendi. Bom, tá, moça, deixa eu te falar uma coisa pra você. Por lei, eu sou obrigada a te informar que eu vou gravar essa ligação, tá? É meu direito pra gravar a ligação e eu vou começar a gravar agora. Sim, Joana, é meu direito gravar, tá ok? Mas me fala aqui qual é o seu nome. Seu nome, a sua credencial. Qual que é o número daí? Se você olhar o seu crachá, tem um número de credencial atrás, Joana. Fala pra mim, por favor, esse número. Tá, 91829. 91829. Legal, Joana. Também me passa, por favor, o protocolo dessa conversa. Não, pode falar que eu vou anotar aqui. Tá ótimo, Joana. Bom, Joana, em primeiro lugar, tá? A minha dívida eu tenho contraída com o Banco X. E você, pelo que eu entendi, você não trabalha no Banco X, certo? Você trabalha na empresa Y, que é uma recuperadora de créditos, né? Então, imagino eu que o banco vendeu a carteira, né, e o meu título para você. É certo isso? Concorda? Legal, Joana. Então, Joana, você me manda por e-mail, por gentileza, assim,
o termo de cessão de crédito no qual o banco autorizou a você e vendeu a carteira de crédito a você, me manda para que eu possa ter ciência de que eu estou falando com a empresa que realmente tem posse dos meus créditos. Sabe como é que é hoje, né, Joana? Hoje em dia os golpes estão adoidados aí, esses golpes do Pix, da galera que se passa com outra pessoa no WhatsApp. Então eu tenho esse receio, né, Joana? Mil desculpas, tá bom? Não, Joana, eu não vou dar sequência com você na conversa. Muito obrigada por tentar oferecer uma proposta, mas enquanto eu não receber essa sessão de crédito no meu e-mail, eu não posso e não tenho como dar uma sequência com você, tá certo? Então tá ótimo, eu fico aguardando o seu e-mail. Uma boa tarde, obrigada. Tchau, tchau. Você viu a diferença, né? Primeiro, eu gravei a conversa. É seu direito gravar a conversa e você pode pedir, mas você tem que avisar que você vai gravar, tá? Não pode pegar ninguém de surpresa. Número 2, nome e sobrenome. Joana do quê? Joana Silva, Santos, etc, etc. 3, número da credencial. Quando você fala isso, os caras já... Você vai no peito, pá. A pessoa fala, caramba, por que ela quer minha credencial? É meu direito, Eles não têm meu CPF? Por que eu não posso ter credencial deles? Então você vai, anota aí, credencial, pá. Fechou? Notou lá. E aí você pede o termo de cessão. Essa empresa que tá te ligando, cobrando, é com quem você assinou o contrato? Não é com quem você assinou o contrato. Então você tem que ver o termo de cessão entre essa empresa e o banco que você pegou empréstimo, dívida, cartão, qualquer coisa que seja. E manda por e-mail. Aí, olha, eu vou te falar, muitas vezes eles nem mandam e-mail, já coloca no sistema lá, a pessoa já tá aí, essa aluna aí até fala assim, nossa, é o terror das empresas aí que fica ligando de operadora de crédito. Mas, vamos fazer aqui a aula completa para vocês. Falei para vocês que eu ia explicar e vou passar todo o passo a passo. Aí você já recebeu por e-mail, certo? Chegou lá o e-mail da Joana, o termo de cessão. Você tá no método, você mandou pra Nádia, aí você, Nádia, vem cá, aqui o meu WhatsApp é 24 horas, o pessoal me manda sexta, sábado, domingo, não tem horário porque, como eu falo, são vidas que eu transformo. Nádia, olha, eu recebi o termo de cessão, dá uma olhada lá, tá certinho, tá tudo ok, tá tudo assinado, não tem nada de condizente, pode dar sequência, pode ir pro passo 2. Aí, essa pessoa que mandou, né, a Joana mandou e-mail, aí vai ligar a Joana ou outra pessoa, tá? Esses caras sempre não repetem. Olá, quem fala? É a Carolina? Carolina, legal. Carolina, qual o sobrenome, Carolina, por favor? Santos. Carolina Santos, como é um nome muito, desculpa, um nome muito comum, me fala mais o sobrenome, por favor. Tá, legal. Qual que é a sua credencial, por favor, Carolina? Carolina, eu preciso da sua credencial, porque sem a sua credencial eu não consigo dar sequência aqui. Como é que eu sei com quem eu tô falando? Você tem acesso a todas as minhas informações, meu CPF, meu RG, onde eu moro, etc. A cor da minha calcinha, mas eu não posso saber as suas informações? Aí fica difícil, né? Me ajuda a te ajudar, né, Carol? Então tá bom, Carolina. Carolina, só para te informar que por lei eu sou obrigada a te informar, eu vou gravar essa conversa, tá? Essa conversa vai ser gravada e eu também gostaria do protocolo dessa conversa, por favor. Pode falar. Tá bom. Notei aqui, Carol. Carolina, desculpa. Vamos lá. Qual que é a sua proposta? Tá, eu sei. Minha dívida hoje é de R$1.000. Perfeito. Exatamente. Você tá me oferecendo 36 vezes de... Quanto que era? 36 de R$100? Não, Carolina, para mim não compensa. Você está me dando 360% de aumento no valor do principal. Isso, ele é contrário às normas hoje do Código do Consumidor, né, de juros, etc. E eu vou fazer o seguinte, Carolina, me passa o seu e-mail, eu vou formalizar para você um e-mail com todas as resoluções do Banco Central pertinentes à nossa conversa, de que você não está respeitando hoje o que está dentro do Banco Central com essa proposta, e eu vou te oferecer... Eu vou explicar para você assim na transparência qual que é a minha situação e eu vou colocar as resoluções do Banco Central, tá, ok? Eu inclusive estou com eu faço parte hoje de uma mentoria financeira, uma consultoria financeira do Viva Sempre com Dinheiro, e eu tenho uma especialista financeira que me acompanha em todos os momentos das minhas negociações. Então,
todos os passos serão feitos por mim, com acompanhamento dela, ou se você puder, por favor, já colocar no sistema o nome dela, ela também pode mandar alguns e-mails, dependendo do caso, etc., para poder participar. Eu dou uma procuração para ela ir acompanhando as negociações. Ela vai acompanhar todo o passo a passo para saber como é que tá o andamento, tá ok? Então eu autorizo você a copiá-la no e-mail, ok? Se não puder... não pode? Entendi. Então tá bom. Então não tem problema, eu encaminho para ela, mas eu não vou continuar essa conversa com essa proposta que você está me oferecendo, Carolina, ok? Eu vou te colocar dentro do e-mail as razões disso para que você possa elucidar e comprovar aí como que está a minha situação financeira e o que hoje a legislação, os meus deveres, eu tenho isso como direito e também eu quero exercê-los, ok? Então tá bom. Outra coisa, Carolina, de acordo com o Código do Consumidor, número 42, a cláusula 42, o artigo, vocês não podem ficar me ligando 1000 vezes por dia, vocês não podem ficar me oportunando, não é porque eu estou endividada que te dá o direito de você me ligar 1000 vezes por dia, ok? Então, Carolina, eu gostaria que você colocasse no sistema que eu permito que vocês liguem para mim segunda a sexta, da meio-dia e meio apenas, ok? Porque eu estou trabalhando, eu não posso atender assim fora do horário, ok? Então, por favor, Carolina, essa ligação está sendo gravada, eu gostaria que você colocasse no sistema para que os próximos atendentes não me ligassem fora do horário que eu estou estipulando para você conforme o Código do Consumidor número 42. E que cita que o consumidor não pode ser exposto ao ridículo ou ao constrangimento nas ligações, mesmo que a pessoa esteja inadimplente, como é o meu caso, Carolina. Tá ok? Então tá bom, Carolina. Eu agradeço a ligação e me passe seu e-mail, por gentileza, para eu mandar o e-mail para você com todos os artigos e a minha proposta do valor justo que eu quero pagar. Eu faço parte hoje do devo, não nego, pago quando puder. Eu vou pagar sim a minha dívida, eu tenho boa fé, eu tenho integridade, mas eu também tenho que respeitar os meus níveis mínimos de sobrevivência, tá ok? E também os números percentuais máximos que eu posso ter de endividamento por mês. Qual que é o seu e-mail, Carolina? Carolina.santos@... Então tá bom, Carolina. Carolina, como eu não sei mandar e-mail, tá? Provavelmente talvez vai pelo nome da minha consultora, que eu acabei de falar, especialista, pode anotar o nome dela aí, Nádia. E aí, se receber o meu e-mail, outra coisa, ela vai tá no título, tá? A pedido, ao pedido do meu nome, tá? Então vai estar tudo certinho para você e com todas as legislações. E eu também gostaria de deixar claro que eu prefiro que as negociações sejam feitas através do e-mail. E se você precisar me ligar, que respeite esse artigo 42, tá ok? Foi um prazer falar com você, uma boa tarde, Carolina. Tchau, tchau, um abraço. Vocês viram a diferença? Olha a diferença de alguém que vive sempre com dinheiro, alguém que quer sair da dívida com desconto de 95% e a pessoa que não tem conhecimento financeiro, que faz de qualquer jeito. Vocês viram? Então, eu passei para vocês aqui o jeito certo e o jeito errado de poder negociar as suas dívidas. Então, vamos lá. Esse é o melhor jeito, tá, gente? Para você sempre negociar com um desconto de até 95%. Mas vamos lá, vamos dar uma sequência aqui no nosso vídeo. O Viva Sempre com Dinheiro, ele foi dividido aí em 4 fases, tá? A primeira fase é a fase do conhecimento da vida financeira, que é o raio-x, o diagnóstico que eu mencionei anteriormente, é mergulhar na sua vida financeira. A fase número 2 é o crescimento financeiro estruturado, que é o quê? É a trilha do Hospital da Saúde Financeira. É onde você vai ser colocado entre UTI, semi-UTI, quarto, enfermaria e alta hospitalar. É aqui que aí tem um passo a passo, uma solução, uma estratégia para cada nível de internação. Porque hoje, se você está numa UTI, não é igual você estar num quarto. Tipo, até alimentação é diferente. Então,
Eu não posso simplesmente pegar você, jogar lá e falar assim, a mesma estratégia para todo mundo. Não! Cada nível de transação são degraus que as pessoas vão subindo. Se você está na UTI, a sua estratégia é X. E aí o que eu falo no X? É a gente poder mergulhar nas suas finanças, fazer o dinheiro sobrar até 2 semanas, a gente negociar da forma inteligente, de acordo com as resoluções, é a gente estipular metas por mês dos seus gastos, a gente poder aumentar a sua renda, e eu explico aqui como que aumenta a renda, é todo esse passo a passo, e cada nível tem uma estratégia. O número 2 é o... Aliás, número 3, tá, gente? Desculpa, 2 é o crescimento. Número 3, árvore da vida financeira. A árvore da vida financeira, ele é o gatilho do lado esquerdo. E o que é isso, o gatilho do lado esquerdo, né? Gente, o lado esquerdo do cérebro é o lado da lógica, é o lado da razão, é o lado dos números. E aqui do lado esquerdo, também trazendo para a vida, trazendo para o balanço, né, de uma empresa, eu não falei aqui que eu sou contadora, tá? Que me coloca no patamar chata aí, mas eu não sou chata não, tá, gente? E também não te falei que eu sou auditora, na verdade já falei anteriormente, que me deixa um nível mais chato ainda. Mas eu não vou ser chata aqui, não vou ficar com essas chatices aqui não, bora lá. Então o lado esquerdo é do ativo, certo? O lado do ativo é onde tem mais valores que entram no seu caixa. Como assim, Nadia? São os ativos que te geram renda. Então você vai aprender como que você hoje vai conseguir ter ativos que te geram rendas. Tanto você conseguir ter casas que te geram aluguel, quanto você colocar numa aplicação, seja Tesouro Direto, que é uma das aplicações seguras, seja num investimento CDB, qualquer tipo de coisas que te geram renda, que é o quê? É o dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar pelo dinheiro. Essa é uma das maiores estratégias para você sair do círculo e da corrida de ratos, que é o que eu falei anteriormente. Então, você vai ver tudo aqui no gatilho do lado esquerdo. Ter rendas passivas. Também nós vamos falar sobre o subconsciente enriquecedor. O que é o subconsciente enriquecedor? É a gente ter mentalidade e a gente poder sempre trazer mais dinheiro. Inclusive, tá? Como eu tenho muitos alunos empresários, não tem como, tá, gente? Não tem como eu ter conhecimento de como trazer mais rendas e não colocar dentro do curso. Embora não seja uma coisa de como aumentar as suas vendas, mas se eu sei estratégias para aumentar e trazer mais dinheiro para você, empresário, por que eu não vou fazer isso? Concorda comigo? Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho um aluno que ele é dono de um pet e ele não vendia na internet, ele não tinha algumas coisas. E aí, quando eu fui fazer a estrutura financeira, ele é dono do pet e o pet é o único meio de rendimento dele e da família, certo? Então, assim, qual é um dos primeiros passos que a gente tem que estar quando a gente mergulha nas finanças? É a gente ver, aumentar a nossa renda. Então, se eu sei estratégia para melhorar o negócio dele, eu fiz com ele. Então, o que eu fiz? Eu até fiz um flyer, né, para poder trazer mais um programa de indicação e trazer indicação e mais receita. Deu super certo esse programa de indicação. Ou seja, como conseguir indicação, uma parceria que ele fez, inclusive ele fez com uma ONG, parceria, colocamos estratégia, falei para ele procurar alguém para colocar na internet, que não estava na internet. Hoje os negócios que não estão na internet, eles são mais propensos a fracassarem, já dizia isso lá atrás o Bill Gates. E a gente explica todas essas estratégias de como fazer isso. Eu sou mestre em vender na internet? Não, eu não sou, mas eu tenho conhecimentos que me ajudam a aumentar as minhas vendas. Se hoje você está aqui, você pode ter vindo de um anúncio da internet que quem fez fui eu. Seja pelo Facebook, pelo Google, qualquer plataforma que tenha vindo. Ou seja, se eu conheço esse procedimento, por que eu não pego e ensino para os meus alunos para poder ajudar a vida financeira? E é isso que eu faço, não me limito só, mas eu sou aqui da parte financeira. Não, eu sou para tudo. E é isso que eu quero ajudar vocês. Então, nós vamos ver bastante aqui. Dinheiro sempre na conta. É a fase número 4.
Aqui no Dinheiro Sempre na Conta, a gente vai falar sobre 2 assuntos. Esse daqui é muito legal. Esse é um dos mais queridinhos. Ele é o diagrama PIPA. Aqui na página você vai ver a pipa lá e o que quer dizer cada uma. Mas, gente, a pipa ela é maravilhosa. A pipa, ela é um passo a passo que você tem que seguir para evitar o seu consumismo, para evitar você fazer compras desnecessárias. Olha, que atire a primeira pedra quem nunca comprou algo e falou, cara, e depois de um tempo, né? Cara, que loucura, por que eu comprei isso? Eu nem uso isso. Gente, até eu já fiz isso, todo mundo já fez isso. Você fala assim, cara, por que eu fui comprar isso? Tá aí parado, né? E é aí que a gente vai ensinar como fazer dinheiro com essas coisas. Mas a pipa, ela é tão maravilhosa que em menos de uma semana, eu tenho um aluno chamado Clodoaldo, e ele falou assim, nossa, Nádia, na primeira semana, eu tava no shopping com os meus amigos, e aí eu já pensei na pipa, assim, eu falei, cara, eu em vez de entrar pra comprar, ele ia comprar uma camisa acho que era, sei lá, o que ele ia fazer com a camisa, e aí ele pegou e falou assim, não, deixa eu pensar aqui na pipa. O número 1, o P, eu preciso da camisa? Ele falou, pô, eu não precisava, eu tinha um monte de camisa. No primeiro, eu já falei, não, eu nem comprei e tal, e saí fora do shopping. Então, a pipa já economizou aí pelo menos uma camisa de R$200, hein? Então, isso na primeira semana, ele utiliza isso todas as vezes ele utiliza. Não só ele, como todos os outros. Temos inúmeras histórias do pipa. Porque o pipa, você vai sempre lembrar dela. Preciso? Imediatamente? Posso pagar agora? Ainda é o menor valor das cotações, comparando, né? Gente, eu uso direto a pipa. O meu marido, eu acho que no vídeo eu não falei, né? Mas na página eu falo, eu moro em Miami. Vocês podem ver aí na vista, né? Maravilhosa, eu sou muito agradecida primeiramente a Deus, sou da honra e toda a glória sempre dele. Moro aqui há 5 anos e a gente foi na Apple para poder comprar o novo iPhone. Ele tava com o iPhone, sei lá, qual que era, o 7 e tal. E ele precisava trocar. Aí ele foi lá, trocou dele e falou, pô, Nádia, você quer um iPhone? Na loja da Apple, eu fiz a pipa. Eu fiz assim, P, eu preciso do novo iPhone? 12, sei lá, 13, acho que é o 12. Não, é 13. Aí o meu, tá vendo aqui? O meu é 10, ó. Aí eu falei, não preciso. O meu tá bom, tal. Você viu como funciona bem? Tal, tá tudo certo. Por que eu vou pegar um novo iPhone? No primeiro P eu já parei, já caí fora. Viu? Já economizou $1.000, né? 1.000 e poucos dólares. Quase aí R$5.500, R$6.000. Eu não precisava. Então, a pipa, ela é um direcionador para você. Se você responder não para alguma delas, é porque você não precisa. Ou então, sei lá, você fala assim, pô, eu preciso disso agora. Talvez você não precise agora. Talvez você pode esperar 2 meses, aí você já tá numa outra situação financeira, enfim. Pipa é maravilhosa, nós vamos falar bastante sobre ela. E o princípio da continuidade. Por quê? Eu não quero só tirar você da dívida com o primeiro pagamento e até 6 meses, ou te dar 95% de desconto. Eu quero que você se mantenha nisso. Eu quero que você fique sempre com o dinheiro. Que você não entra assim, olha, eu fiz tudo, negociei, mas como não acertei minhas finanças, depois faltou dinheiro no final do mês, eu tive que pegar mais empréstimo. Pô, eu não quero isso, cara. Eu quero que você viva sempre com dinheiro, sempre, 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 entendeu? Eu falei agora do primeiro pagamento de 6 meses, já tô até adiantando aí os próximos assuntos que vocês vão aprender aqui. Nossa, ela é maravilhosa, mas eu vou falar aqui, vai. Não vou ficar aqui dando uma de apresentador aí que quer fazer suspense. Uma das coisas mais importantes também dentro do nosso método é que eu falo a respeito da lei do nome limpo. Gente, a lei do nome limpo, ela é maravilhosa. Maravilhosa. Olha, eu tô colocando pra vocês aqui que ela é a 9ª maravilha do mundo. A 8ª maravilha do mundo são os famosos juros compostos. Eles são maravilhosos. Juros compostos, o Albert Einstein já falou. Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. Então espero que você ganhe bastante, 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 bastante. E o 9ª maravilha do mundo é a famosa lei do nome limpo. Ela foi sancionada no ano passado, em junho, né? Junho de 2021. E ela é maravilhosa.
ela permite que você parcele todas as suas dívidas em até 5 anos, com o primeiro pagamento até 6 meses. Ela tem algumas particularidades da lei, né? E que a gente analisa aqui dentro. Então, por exemplo, tem a questão de não pode ser pessoa jurídica, tem que ser pessoa física. Ela não engloba impostos, ela não engloba isso. Ela não engloba também alguns tipos de gastos, do tipo coisas de luxo, né? Então, Nádia, eu comprei aí um relógio caro e me endividei, eu quero parcelar tudo em 5 anos. Não é assim. Realmente tem que analisar suas finanças, tem que ver se adequa na lei e a gente já te fala se adequa ou não. Se não se adequar na lei, a gente vai seguir todo o passo a passo que nem eu acabei de explicar para vocês para conseguir o desconto de até 95%. Então a lei do nome limpo ela é maravilhosa e a gente faz todo o passo a passo aqui junto com vocês. Fechou? Então vamos lá, gente. O que te afasta hoje do sonho de sair das dívidas e viver sempre com dinheiro? O que te afasta disso? Qual que é o motivo que te afasta? Por que você hoje não quer ter paz e condições para dar para sua família, para dar tranquilidade, conforto? Eu tenho uma aluna que, inclusive, ela pegou e deu um plano de saúde para os pais. Nossa, você precisa ver a alegria dela. Ela vai gravar um depoimento, inclusive, falando sobre isso. É uma das sensações que ela conseguiu, dar um plano de saúde para a família. É uma liberdade, é um conforto. E é isso que eu quero que todos vocês também tenham. Todos nós realizamos nossos sonhos. Tem alunos que eu pergunto assim, quando foi a última vez que você viajou? E muitos falam, anos, nem lembro a última vez que eu viajei. Mas, gente, a vida não é só trabalhar, pagar boleto, dívidas, etc, etc. A vida também tem que ser curtida. Você também tem que aproveitar com a sua família, você tem que ter paz. A noite nasceu para ser dormida. E não para você ficar a noite acordada, pensando aqui, ó, nos boletos. Você tem que ter tranquilidade financeira. Sabe o que diferencia aqui o desejo? Esse é o seu desejo. Eu quero sair da dívida, quero limpar o nome, quero ver sempre com dinheiro. Legal. Aí aqui tá realmente viver sempre com dinheiro, poder ter tranquilidade, dormir bem, não brigar com a família. Sabia que, inclusive, finanças é um dos motivos mais importantes assim que as pessoas se separam no divórcio? 60% dos divórcios hoje, que existe no Brasil, eles são referentes a problemas financeiros. A gente tem, inclusive, uma aula só de finanças na família, porque a base disso, né, é o diálogo. Você tem que ter o diálogo, você tem que conversar e chegar no consenso. Finanças no casal é uma aula muito boa e eu gosto de, inclusive, conversar com cada casal, cada aluno, porque cada um tem uma maneira, né? Tem casais que preferem juntar tudo e pagar todo mundo junto. Tem casais que preferem cada um por si, Deus por todos. Ele ganha, ela ganha, cada um paga a conta. Cada um paga a sua conta. Tem os casais que preferem pagar para o percentual do que ganha. Então, a mulher ganha 20% mais do que o homem, exemplo. Então, ela paga 20% mais as despesas do que o homem e vida que segue. Qual que é a receita certa? Não tem receita certa, tem receita que melhor se adapta para você e o seu parceiro ou a sua parceira. O importante é ter paz, amor dentro do lar e também conforto, segurança e também uma liberdade financeira, que isso é muito importante, certo? Então, a questão da que a gente estava falando aqui, de você poder ter essa paz financeira, ter essa segurança, não ficar brigando tanto com marido, mulher, filho e filha. O que separa hoje esse desejo para tudo isso que eu falei? Sabe o que está aqui no meio? Aqui no meio está o medo. É o medo que a gente coloca, esses pensamentos que acabam paralisando a gente, né? Pensando assim, mas por quê? E se? E se? O medo de dar errado. Mas por que vai dar errado? Deu certo para tanta gente que eu acabei de mostrar aqui. O medo de... eu não vou saber negociar com o banco. Eu acompanho você, eu faço todo passo a passo, eu preparo para você todo o texto que você deve mandar para os gerentes. Por que vai dar errado? Pro gerente não, né?
para as hierarquias que eu falo. Eu acompanho todo o processo, é pegar na sua mão e ir junto mesmo. O medo de, mas se vou gastar esse dinheiro, vou pegar uma dívida, vou fazer, eu escuto muito isso. Eu vou fazer uma dívida, mas faz sentido eu fazer uma dívida? Ué, primeiro, aqui não é uma dívida. O meu acompanhamento, o que você vai aprender aqui, ele não é uma dívida, ele é um investimento em você mesmo. Porque tudo, o que é um investimento? É tudo aquilo que você coloca um valor e que te volta um valor. Então eu tô te falando que você vai colocar o preço aqui, o valor do nosso acompanhamento da dívida, do nosso curso, da nossa mentoria, você está colocando o valor e vai te voltar outro. Por que vai te voltar outro? Vai te voltar juros a menos que você vai pagar, até 95%, vai te voltar taxas que você vai deixar de pagar porque você desconhece, você nem sabia que não precisava pagar, vai te voltar a questão, não tô nem falando da paz, tranquilidade que a gente já falou anteriormente, tô falando de dinheiro no bolso, tá? Vai te voltar juros a menos que você vai fazer, a gente acabou de ver um dos áudios, que eu vou analisar o seu contrato e ver se você consegue diminuir essa taxa, eu vou te mostrar como fazer o passo a passo com você, vou te mostrar se você tem dinheiro a receber do banco, que eu falei anteriormente, que dependendo do contrato seu, você tem uma venda casada que você pode ter dinheiro a receber de volta, eu vou te ensinar a ter renda extra, como que você pode vender mais, se você tem empresa ou se você não tem empresa. Eu tenho uma aluna que ela é professora, e ela falou, Nádia, eu trabalho em duas aqui, no estadual e na municipal, etc. E ela tá limitada. Só que o que eu comecei a fazer com ela, né? Ela vende brigadeiro. Ela adora brigadeiro. Ela ama brigadeiro. Eu falei, pô, então por que você não faz brigadeiro e leva lá na escola e vende para as professoras, vende lá para as mães dos alunos que ficam na porta esperando e tal? Ela falou, nossa, Nádia, eu nunca pensei nisso. Sabe por que você nunca pensou? Porque você tá no meio de um caos. Você tá num túnel assim, sem saída, como o próprio aluno falou, Sidney. Então você não tá vendo a solução. Aí alguém tá de fora, consegue te falar o que você deve fazer. É quem tá de fora que vai te falar isso. É que nem um jogador de futebol e um treinador. Então, ou seja, o jogador de futebol, ele só enxerga o quê? Ele só enxerga a questão do próximo passo ali, o que ele tá em volta. O que o treinador enxerga? Todo o campo, que é o que eu quero fazer com você. Eu quero enxergar tudo que você pode trazer de ideias, coisas novas para aumentar a sua renda, para fazer você gastar menos. Tem coisas que você nem sabe que você não precisa gastar. E é isso que é o meu acompanhamento, não é só na dívida, mas é também dentro das suas finanças. Quanto vale tudo isso? Quanto vale? Tudo isso que eu te falei. Quanto que vale você ter liberdade, você aumentar as suas rendas, você ter o conforto, você poder viajar com a sua família? Quanto vale tudo isso? Essa estratégia mudou minha vida. E eu espero que mude a sua também. E agora, você pode estar se perguntando, tá, mas vou te falar uma coisa. Quanto vale você aprender todos os segredos que eu te falei e ter de volta todo esse dinheiro que eu te trouxe? Pare e reflita uma coisa, uma frase que eu sempre falo. Quem quer algo que nunca teve, tem que fazer o que nunca fez. Se você não sabe negociar com os bancos, se você quer sair da dívida, você quer ter conforto, quer dormir em paz, quer viver tranquilo, sem discussão, podendo sorrir. Sabe o que é sorrir, ó? Você fala, cara, minha vida, eu tô em paz. É você abrir aqui o aplicativo do seu banco e você vê dinheiro no seu banco. Quando foi a última vez que você abriu o aplicativo do seu banco e viu dinheiro? Você pega o WhatsApp, né, ou o celular, qualquer coisa, você fica com medo de alguém mandar um WhatsApp, alguma coisa. Tem uma aluna que ela tem 5 agiotas. Ela pegou um para pagar outro, aí não pegou um, não conseguiu, etc. Ela fala, nossa, eu tô tensa toda hora mandando WhatsApp. A gente monta toda a estratégia com ela. Hoje, ela tá em paz, ela pega o celular dela e tá tranquila. Quanto vale tudo isso?
E outra coisa também que eu quero deixar bem claro para vocês. Eu confio tanto no meu método, mas tanto aqui no Vai Sempre com Dinheiro, quantas vidas nós transformamos, que eu assumo todo o risco. Todo o risco eu assumo. Se você entrar no curso, aqui na nossa mentoria, no nosso programa de acompanhamento da dívida, e não tiver nenhum resultado, nada, olha, Nádia, segui o passo a passo, segui tudo que você me falou e não deu certo. Se em 60 dias você fizer tudo isso, eu vou agendar e vou pegar e vou descobrir de tudo que você fez. Se mesmo assim você seguir todo o passo a passo e não dá certo, eu vou devolver o dobro do valor que você investiu aqui. O dobro. Sabe por que eu faço isso? Porque eu confio em mim, eu confio no meu método. É o método que salvou a minha família. É o método que hoje eu estou aqui morando em Miami. Eu viajei para todos os lugares. Vou deixar uma foto aqui a seguir, uma montagem que eu coloquei de todos os países que eu visitei. É Alemanha, é França, fui para Berlim, para Munique, para Paris, para Irlanda, para cá, Miami, Nova York, Nashville, nossa, Denver, tanta cidade, Argentina, Chile, Uruguai, Abu Dhabi, Dubai, tanta cidade que seria errado aqui, eu até esqueci de alguma. Mas por que eu fiz tudo isso? Porque eu tomei uma decisão lá atrás. Eu tomei uma decisão. Eu saí, tomei conta da minha vida financeira, eu peguei, negociei as dívidas, eu montei uma estratégia para conseguir ter dinheiro, para poder viver sempre com dinheiro. Ou seja, eu assumo todo o risco. E se mesmo que você entra, você vê lá, Nádia é chata, não sei o quê, não quiser ficar, você entrar no curso, no nosso método, você vê que não é pra você, você pode pedir, pode mandar um e-mail, que a gente devolve o seu dinheiro sem ficar enchendo o seu saco. Você pode mandar e-mail, pode mandar WhatsApp, sem problema nenhum, que eu te devolvo o dinheiro tranquilamente. Aí se você quiser seguir comigo e fizer tudo que eu falei e não tiver resultado, eu te devolvo o dobro. Eu assumo todo o risco. Sabe o que parece aqui? Aqui parece que é tipo a lotérica te ligando assim, falando: ô, fulano de tal, vem cá. Eu tenho aqui um bilhete premiado. Aqui, você vem aqui comprar um bilhete aqui. E se ele não for premiado, como eu tô te falando, tá? Você vai voltar pra cá. E aí eu vou te devolver o dobro do valor que você pagou no bilhete. Você compraria esse bilhete? É lógico, você compraria. Eu compraria, qualquer pessoa compraria. Qual que é o risco disso? Só vai me trazer benefícios. Vai me trazer segurança, paz, alegria. Aí você deve estar pensando também assim, né? Mas eu não tenho dinheiro. Ué, para gastar com juros, fazer negociações erradas, dobrar o valor da sua dívida, você tem. Para gastar com algumas coisas que você não é prioridade para você, que depois se arrepende, você tem. O que é prioridade para você? O que é a prioridade? A prioridade é o quê? É você em primeiro lugar. É você se organizar financeiramente. Essa é a prioridade para você. E é isso que eu quero em você. Eu quero que você tenha prioridade, que aquilo lá, não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Então, o valor do curso hoje, ele é mais barato do que uma água mineral por dia. Quantas águas minerais você toma por dia? Eu não sou nutricionista, mas aí você tem que fazer a conta aí do seu peso e tal, você tem que tomar muita água, viu? O curso por dia, ele é mais barato que uma garrafa PET lá de 300 ml. Ou seja, o valor é um valor totalmente simbólico, só para pagar os custos da plataforma, que é a plataforma da Hotmart, que está hospedado no nosso curso, é uma das plataformas mais seguras da América Latina. Você pode colocar todo o seu cartão de crédito, todas as informações, que é totalmente seguro. Mas vamos lá. Diante de tudo isso que eu te falei, tudo,
você tem 3 opções. Opção número 1. Ignorar tudo que eu falei e voltar para sua vida. Essa vida que você está vivendo hoje. Essa vida de desespero, de caos, de dor de cabeça, de brigas na família, de falta de concentração no trabalho, de não viajar, não aproveitar com a sua família. Essa dor que você tem, essa insônia que não consegue dormir. Ou quando você sai com a sua família, você fica pensando nos boletos. Ou quando você vê alguma pessoa e fala, nossa, a pessoa tá tão bem, tem dinheiro, tá viajando, e aí você se compara com ela. Essa é a opção número 1 que você tem, ignorar tudo que eu falei e voltar para sua vidinha. Para sua vidinha que hoje você vive de desespero, de caos. Opção número 2, qual que é? É você querer fazer tudo que eu expliquei aqui, que eu realmente dei uma aula para você de como que você pode fazer sair da dívida com o primeiro pagamento em até 6 meses, podendo parcelar tudo em 5 anos. Expliquei como que você pode utilizar essa lei a seu favor, das negociações, como que você vai conseguir fazer todas as negociações com os bancos, né, de uma maneira estratégica, sem entrar numa renegociação errada, sem aumentar o valor da sua dívida, como utilizar o Código Consumidor a seu favor. Eu fiz aqui o jeito certo, o jeito errado. Como fazer o primeiro passo. Você aprendeu que o primeiro passo para você sair da dívida não é pagar a dívida. Você aprendeu que você tem valores a receber de volta do banco. Você aprendeu que você pode estar pagando juros a mais. Você aprendeu que você tem taxas que você pode estar pagando da conta corrente, que eu te falei que você nem precisa estar pagando. Só o valor da taxa corrente é maior do que o valor mensal aqui do curso, que eu parcelo tudo em 12 vezes para ajudar justamente você. Inclusive, no limite do cartão, como eu sei que muitas pessoas não têm o limite alto do cartão, aqui a plataforma só utiliza o limite do mês no cartão de crédito, tá? Então, ele não pega o valor total do curso, ele apenas utiliza o valor do mês no cartão de crédito. Ou a opção número 3 é entrar junto conosco para a gente poder pegar na sua mão e poder acompanhar cada passo, montar estratégia. Você entrando aqui na nossa mentoria, nosso programa, nosso curso, eu já vou te mandar aí um WhatsApp, eu vou mandar, tá? Eu não terceirizo para ninguém. Lembra que eu falei que sou eu, então esse rosto aqui que está me vendo é o rosto que vai te mandar o seu WhatsApp de boas-vindas, que vai marcar uma primeira reunião para te conhecer, e é esse rosto que vai te acompanhar em todos os processos. E é esse rosto que você vai ver semanalmente nas aulas. Geralmente é uma aula por semana de 1 hora, mas tem alunos que a gente precisa, dependendo da gravidade deles, a gente faz 2 aulas na semana. Não existe uma regra muito de receita, geralmente são 1 aula, mas temos muitos alunos também que são 2 aulas na semana. Para mim, o que eu falo para você é, o mais importante é você sair da dívida. Então, se for necessário a gente fazer 2 aulas na semana com você, individual, eu e você, com certeza nós faremos. Vamos lá, você está preparado para tudo isso que eu te falei? Não está ainda? Essa decisão que você pode estar agora pensando é a mesma decisão que eu tomei lá atrás, em 2011, que eu falei para você que mudou a vida minha e da minha família. E é a mesma decisão que eu quero que você tome também, agora, que você priorize. Não adianta você ficar lendo, ouvindo e não colocar em prática. É a mesma coisa aquela história, né? Você pode ler 10 livros de como nadar, mas você só vai aprender como nadar mesmo como? Mergulhando de cabeça, né? É isso. É isso que eu quero que você faça, mergulha de cabeça. Viver sempre com dinheiro e não ter dívidas é uma das sensações mais gostosas da sua vida, que a gente pode ter hoje na vida. E outra coisa também, tá? As pessoas que falam, não tem dinheiro, tudo, na verdade não é que não tem dinheiro, não tem, como eu disse, a prioridade é correr atrás. Por quê que eu falo isso? Se porventura hoje algum familiar seu, algum amigo seu estivesse na cadeia
e o valor para pagar a fiança para essa pessoa ser liberada fosse o mesmo do valor do curso, o que você faria para liberar esse seu amigo, amiga, familiar, etc? Quem que você libera? Como é que você faria se não tem dinheiro? Você correria atrás. Você faria de tudo para conseguir esse dinheiro. Por quê? Porque é para a liberdade dessa pessoa que você gosta, que você convive, que você ama, que você adora. Mas você não vai fazer o mesmo para você? Para dar liberdade financeira para você? Que você tanto se ama e deveria se amar? Porque o fato de você estar endividado ou endividada não tira a sua história, não tira o seu legado. Estar endividado, como eu disse anteriormente, 8 em cada 10 pessoas estão. Não tira o seu caráter, não tira seus princípios. E se você quer se liberar dessas garras, dessas algemas dos seus bancos, das pessoas que está devendo, agiota, familiar, etc., você precisa tomar uma decisão. Você precisa se liberar disso. Você precisa pensar no seu futuro. O que você quer estar fazendo e aonde você quer estar daqui 5 anos? 5 anos. O que você quer estar vivendo? Você quer estar vivendo com dívidas ainda? Você quer estar vivendo esse caos financeiro que você está ainda? Ou você quer ter paz, conforto, liberdade, viajar com a sua família, realizar sonhos, poder... tenho alunas que a primeira coisa que fez foi construir uma casa, né? Tenho a Patrícia. A Patrícia, a primeira coisa que ela fez foi reformar a casa da mãe. Então, essas coisas não tem preço. Plano de saúde, poder dar uma coisa melhor para os familiares. Tudo isso é uma das ações mais gostosas de quem vive sempre com dinheiro. O que aconteceria com você se você perdesse todas as rendas, todos os dinheiros que você ganha hoje, de valores que entram na sua conta, se por acaso você que trabalha fosse demitido e se você que é empresário não tivesse cliente no mês? O que aconteceria com a sua vida? Se você tivesse um fundo de liberdade, que é o que eu explico de como fazer esse fundo de liberdade, você hoje não passaria apuros nessa situação. O fundo de liberdade é algo que te dá tranquilidade, é pegar o seu custo de vida mensal e multiplicar. Se você é empresário por 12 meses, se você trabalha no regime CLT dentro de uma empresa privada 6 meses, ou se você é um servidor público, trabalha com mais segurança, estabilidade, 3 meses. E eu explico como fazer isso e aonde deixar o dinheiro para também não perder dinheiro. Poupança é uma das piores coisas que você pode deixar o dinheiro, tá? Poupança, pelo amor de Deus. Hoje, com a inflação alta, o seu valor, ele tá perdendo cada vez mais sentido lá dentro. Pra você ter uma ideia, hoje R$100 hoje equivalia a R$15 no passado. Olha o valor do leite, quanto que tá hoje em dia, né? Tá cada gasolina, diesel, etc. Bom, se tudo isso que eu te expliquei não faz sentido e você não quer realizar os seus sonhos, olhar um boleto e falar, esse boleto aqui, pode anotar aqui que eu vou pagar tal dia. Se você quer chegar no final do mês, olhar o extrato, ter dinheiro e não correr o risco de chegar no dia 5º, no dia 10 e falar, nossa, já acabou todo o meu dinheiro do mês. Se você quer olhar para você do futuro e falar, eu tô tranquilo, qualquer emergência que acontecer na sua vida, você tem um fundo de liberdade. Você saber negociar com os bancos, você sair com desconto, você colocar a cabeça no travesseiro e sentir paz. Quando foi a última vez que você sentiu essa paz, assim, de você estar tranquilo? Pensar, eu estou em paz. Deixa eu fazer um convite. Fecha os olhos nesse momento, assim que nem eu. Imagina a sensação que você vai ter agora de estar sem dívidas, com o nome limpo, vivendo sempre com dinheiro
realizando todos os seus sonhos com a sua família, podendo desfrutar de sair num restaurante com a sua família, viajar, fazer um cruzeiro, podendo dormir em paz, podendo comprar aquela coisa que você gosta, que é um pouco mais cara, que é um sonho seu, podendo viver em paz com o seu marido, com a sua esposa, com o seu parceiro ou parceira, filhos, familiares no geral, poder ir na padaria e ter dinheiro e você não precisar parcelar um pão, para você ir na padaria e não precisar encontrar alguém que você está devendo dinheiro, para você ver as contas chegando e você estar organizada porque você já colocou isso dentro do seu orçamento, dentro da sua rota. Qual é a sensação de você ter tudo isso? Vou te convidar para clicar nesse link abaixo e fazer sua inscrição agora mesmo, se é isso que você quer. É imediato o acesso, você vai receber no seu e-mail o login, a senha para você poder entrar e ter acesso a todo esse conhecimento, todo o passo a passo, toda a nossa metodologia que eu expliquei aqui. Eu vou te mandar o WhatsApp de boas-vindas, como eu disse. Espero que você tome essa decisão para mudar a sua vida financeira. E vai ser uma alegria te acompanhar nessa jornada de você sair da dívida hoje com nome sujo ou não estando com nome sujo e podendo dormir em paz, com lazer, com conforto, liberdade, segurança e principalmente também paz. Entre e você será muito bem-vindo e muito bem-vinda. É uma honra, é um prazer e agradeço muito a Deus pela sua atenção de estar comigo por todo esse momento do vídeo e também vamos fazer história juntos, caminhar juntos e viver sempre com dinheiro.